Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de episódios das sombras para a sua maravilhosa luz. Hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre a intimidade e a glória transfiguradora. Aproximando-se da face de Deus para ser transformado por sua presença. Quem tem um encontro com Deus, quem tem um encontro com Jesus, não permanece igual e no mesmo lugar sempre. Deus, ele está sempre te movimentando, te mexendo, te ajudando para que você consiga alcançar uma vida boa e plena ao lado do seu Deus, ao lado do seu mestre. Ele quer sempre dar o melhor para os seus filhos. E para isso, muitas das vezes, vamos apanhar, vamos sair da nossa zona de conforto para justamente isso, nos mantermos de pé e continuarmos a nossa caminhada. Porque nem tudo vai ser um mar de rosas. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Amém? Se você crê, já digita o seu amém, já se inscreve aqui no canal, já vem com a gente, porque o dia hoje, tá a mais pura bênção do Senhor. O estudo de hoje tá só a glória revelada diretamente de quem? Do Pai. 2 Coríntios, já vamos começar lá com o texto lá arregaçando, arrebentando, para poder, trazermos ilustrações maravilhosas da palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E bom dia, né, minha gente? Começamos. E todos nós que com o rosto desvendado contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados com glória crescente na sua própria imagem, que vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo compara a antiga aliança, Moisés, com a nova. Ele explica que Cristo, o véu que impedia a compreensão plena de Deus, foi removido. Agora, a espiritualidade não é sobre cumprir regras externas, mas sobre a transformação do ser. Ou seja, quando Cristo Jesus ele é revelado, ele é entregue para nós, aquele cumprimento da lei, tudo aquilo que a gente tinha a obrigação de fazer, por exemplo, ir levar animais impuros para poder fazer sacrifícios em prol dos nossos pecados, foi eliminado por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sacrifício vivo. Se você, olhando o sacrifício de Cristo Jesus, aquilo que ele fez por você, você não consegue se redimir dos seus pecados, sinto muito lhe informar, mas você ainda não foi transformado. Jesus, ele não quer que você seja obrigado a mudar a rota da sua vida, mas Jesus deseja que você aceite-o para andar junto com ele te ajudar a ir para a maravilhosa luz de Deus, porque ele está na luz. E aqueles que servem a Jesus, aqueles que servem a Deus, vão também andar nessa luz, essa luz que revela o poder de Deus. E nós aqui nesse mundo, nós temos a capacidade de sermos essa luz para quem ainda não encontrou a luz de Cristo. Porque, como dito no estudo de ontem, a luz que brilha em nós hoje não é mais nossa, mas sim é do Espírito Santo de Deus, que habita dentro da gente. E se fazemos atitudes boas, se fazemos coisas legais, não é porque a gente é bonzinho, é porque o Espírito Santo está trabalhando para modificar aquela criatura ruim que existe aqui dentro.
Eu falo para vocês e volto a repetir. Aqui existe uma Natália que eu tenho que mortificar ela todos os dias. Às vezes ela floresce, às vezes ela sai para fora. Então, eu tenho que estar ali, ó, lutando com ela, botando lá pra dentro. Entra, entra. Tu não tem que sair daí, garoto. Volta pra lá, não sai daí, não. Eu fico ali lutando com ela para ela não me dominar. Porque se eu deixar ela me dominar, Cristo Jesus perde a autoridade e a autonomia que ele tem na minha vida, de transformar, de transformação. E aí eu não sou mais transformada porque eu vou viver a minha vida do meu jeito, entende? Então assim, Jesus ele quer que abandonemos as nossas maldades, os nossos pecados, para termos uma vida boa com ele e assim ele ir tratando essas doenças que a gente, esses carrapatos que vêm do mato agarrado na nossa vida, sabe aqueles carrapichozinhos? Quem já teve em roça, quem já morou perto de roça, quem já morou dentro de mato, sabe que quando você entra no mato, tua roupa volta cheia de carrapicho. Eu fui uma criança que brinquei muito no mato. Então, quando eu chegava em casa, a mãe falou: tu tava em qual mato, garota? Qual mato que tu tava? Porque eu brincava muito dentro do mato. Eu gostava de ficar caçando grilo, gostava de ficar caçando florzinha para fazer coroazinha de flor, gostava de catar a flor para levar para minha mãe. Eu era muito carinhosa com a minha mãe. O tempo inteiro eu falava que amava ela, o tempo inteiro eu fazia coisas para ela, por mais que eu não desse presentes a ela com valores, mas eu estava sempre agradando a minha mãe com alguma coisinha, era uma florzinha, chegava, mamãe trouxe para você, mamãe aqui trouxe para você. Parecia aqueles gatinhos que traz o ratinho para mamãe, pra mamãe humana, que a mamãe humana fica doida dentro de casa. Então, assim eu era com a minha mãe. Minha mãe hoje não tá mais aqui entre a gente, mas acredito que ela foi uma mãe muito amada, porque nós três, eu e minhas irmãs, a gente amou muito, muito, muito a nossa mãe. E por amar a nossa mãe, a gente se manteve em obediência. E foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus cumpriu. Jesus, quando Deus mandou ele para o mundo, foi para nos resgatar, para nos retirar do pecado. E por amar a Cristo Jesus, nós vamos ser obedientes à sua palavra. Olha só como é que as coisas se encaixam. E a gente vai permanecer nessa obediência. Eu até hoje obedeço a minha mãe. Minha mãe odiava tatuagem. Minha mãe odiava tatuagem. E eu cheguei uma vez dentro de casa e falei assim, ó, hoje eu vou fazer uma tatuagem. Aí minha mãe olhava na minha cara e falou, vai, faz. Faz. Ela tinha uma faquinha, que era uma faquinha meio cega, aquela descasca, meio uma faquinha, faquinha amolada, né? Aí ela tinha o hábito de descascar alho com aquela faca. Aí ela falava assim, faz que eu vou cortar tua pele com tatuagem e tudo. E isso ficou na minha mente, por quê? A minha mãe, ela queria o melhor para mim. Esse era o jeito dela. Então, cada pessoa ela vai ter um jeito de ser, ela vai ter um jeito de falar. Isso é o maravilhoso do ser humano, sabe? Cada um vai ter um jeito de falar, cada um vai ter um jeito de ser. E por termos um jeito de ser, um jeito de falar, às vezes quem olha de fora vai falar assim, caramba, ela tá ameaçando ela. Não, mas foi a forma que minha mãe conseguiu dizer para mim, minha filha, isso não é para você. E hoje eu agradeço a ela, porque eu sou crente, eu sou convertida. Não fica muito legal, sabe? Não estou criticando quem tem, quem se converteu e veio para Cristo e tem tatuagem. Jesus, ele te aceita. Mas hoje eu dou glória a Deus por não ter tido. Porque é só uma marca no corpo, sabe? Não tem significado nenhum. E dependendo da minha juventude, eu queria fazer umas tatuagens muito aleatórias, muito louca. Porque eu era adolescente, eu era roqueira, sabe? Eu era bem doidinha. Então, por ser assim, a minha mãe, ela enxergava lá na frente. Então ela falava, um dia essa garota doida, ela vai se arrepender do que ela tá querendo fazer. E eu falava, não, eu vou botar um piercing bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Botar um piercing aqui, botar um piercing aqui, botar um piercing aqui. Eu era
Porque o adolescente, ele é assim, a gente tem que entender que o adolescente, ele vive de momento. E se a gente, como pais, eu não sou mãe, né? Mas a minha mãe me ensinou muito isso. Se a gente, como pais, se a gente não coordenar e direcionar, não impor. Em alguns casos, a gente tem que impor. Que é aquilo, mora embaixo do teu teto, e é isso aí. Minha mãe falava mesmo. Aqui, mora embaixo do meu teto, eu que mando. Então, é sobre isso. Então, a minha mãe, ela sempre deixou isso muito claro pra gente, sabe? Então, quando Deus, ele mandou Jesus Cristo aqui, ele mandou Jesus Cristo com um propósito. E Jesus Cristo, ele foi fiel até o fim. E ainda continua fiel, porque ele vai voltar para nos resgatar. Ele tá aguardando a ordem do Pai, tá aguardando Deus falar, vai, desce, busca aquele povo lá, traz aqui pra mim. E é isso. E, e quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai se tornando como Ele. Porque a gente obedecendo a palavra, a gente se torna como Deus. Não que a gente seja Deus, mas a gente se torna como Ele. A árvore da vida, hoje, para nossas vidas, é a palavra de Deus. São as escrituras sagradas, é a Bíblia sagrada. É a árvore da vida. Se você lê, se você estuda, se você aprende, você vai ter uma vida melhor e plena. Porque é isso que Deus quer que a gente entenda. Que tendo um contato com Ele, a gente vai orar. E Ele vai responder. Olha que coisa fascinante. Deus já te respondeu há não sei quantos mil anos atrás. Desde Gênesis até Apocalipse, você tem respostas para tudo. E principalmente para a salvação. Ontem, sentada fazendo uma reunião, um dos colaboradores virou e disse assim, não tem jeito, não tem jeito. Eu falei assim, olha, tem jeito para tudo, até para a morte tem jeito. Para a morte? Eu falei, Cristo Jesus. Jesus te salva e você, vai de arrasta para cima. Aí o pessoal, Natália. Então, tem jeito para tudo, até para a morte tem jeito. O jeito para a morte é Jesus. Jesus te resgata, Jesus te salva. E é isso, sabe? O termo contemplarmos no grego carrega a ideia de olhar para um espelho ou olharmos para Cristo. Ao olharmos para Cristo, sua glória reflete em nós. Somos como Deus, somos como Cristo. A glória crescente indica que a santificação é um processo contínuo e progressivo. Não é algo assim, oi, vou nascer santo, vou me santificar hoje e a partir de hoje eu sou santificado. Beleza. E aí eu continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados de outrora. Não funciona dessa forma. A santificação, ela vem de uma forma progressiva, é o dia a dia, é o todo dia. Não é só um momento, é o todo dia. E o todo dia eu vou me modificando, eu vou me moldando de acordo com aquilo que eu aprendo do Senhor. Agora, se eu boto minha Bíblia aberta no Salmo 91 e fica lá aberta e eu não pego, não leio o que está escrito no Salmo 91 e vejo se aquilo ali se aplica na minha vida, se eu consigo aplicar na minha vida, é difícil, hein? Falar para um crente que não lê a Bíblia, que não senta para estudar, que não vê um vídeo, não vê um devocional, não vê um nada, só pega, fica com a pregação de domingo. Meu irmão, vai se converter. Vai se converter porque precisa estudar. Eu não aceito crente que não se posiciona para ir ao EBD. Mas eu trabalho a semana inteira, eu acordo cedo a semana inteira. Quando Jesus voltar, você vai ter a eternidade para descansar. Então, aqui no mundo, é para isso mesmo. Programe-se, acorde mais cedo e vá para o EBD. O EBD é de suma importância. Porque é lá que a gente vai aprender
Tem um professor dando aula, dando instrução, nos ajudando, nos coordenando. Tem um irmão que traz uma pregação, tem outro irmão que traz uma mensagem, tem outro irmão que lembra de um versículo. E nisso, quando a gente se junta, meu irmão, é um edificando o outro. Porque o EBD é para isso, é para nossa edificação. Para nossa edificação, para nossa correção. Porque às vezes ali na aula vai falar uma coisa que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser transformado. E tá tudo bem por isso. Porque ninguém é 100%. Todos nós necessitamos de correção, de ensino e de instrução. Necessitamos. O que você contempla define quem você se torna. Se você focar apenas em problemas ou futilidades, sua alma refletirá isso. Hoje, separe um tempo para contemplar a Cristo através da oração e da leitura bíblica. Essa exposição intencional à presença de Deus mudará seu temperamento de forma natural. Já disse e volto a repetir diversas vezes, eu tenho uma velha criatura que eu combato todos os dias. E se eu não combater, ela aflora e cresce. E eu combato como? Lendo e estudando as Sagradas Escrituras. Não adianta. Eu só vou modificar aquilo que eu sou mediante aquilo que eu aprendo. Não tem como. Quer evoluir na vida? Quer crescer? Quer amadurecer? Esforce-se para aprender ao máximo daquilo que você precisa se abastecer. Aquilo que você quer mudar. Se você quer mudar no âmbito sexual, estude. Se você quer mudar no âmbito psicológico, estude. Se você quer mudar no âmbito bíblico, estude. Estude o máximo que você puder. Aprenda o máximo que você puder, principalmente das Escrituras Sagradas. Elas é que são o seu norte. Lembra da bússola do capitão Jack Sparrow? Ela só aponta para o céu. Só aponta para Cristo Jesus. E é desse jeito. 2 Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo admite as dificuldades do ministério. Ser atribulado, mas não derrotado. Explica que o poder da pregação não vem da eloquência humana, mas da luz que Deus coloca dentro dos vasos de barro, que somos nós. Paulo faz uma alusão direta à criação. Gênesis 1, versículo 3. Assim como Deus trouxe a ordem ao caos inicial, criando a luz física, ele traz ordem à alma humana, criando luz espiritual. O foco da luz é o conhecimento, capacidade de enxergar quem Deus realmente é através de Jesus. Olha só quanta coisa boa. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz. E olha o que ele diz pra gente, que nós somos a luz desse mundo. Ou seja, somos a criação do brilho de Deus. Olha que coisa extraordinária. Se hoje você está passando por situações que você acha que você é inútil, que você não presta, que você não vale nada, você é igual Eusébio. 5 problemas, uma solução. Cristo Jesus. Por que você? Porque você vale muito. Entenda que você vale muito para Deus e para Cristo Jesus. E você não está sozinho. Você tem uma igreja. Eu estou aqui do outro lado da tela, mas eu estou aqui orando pela sua vida. Eu estou aqui trazendo a palavra de uma forma mais suave, mais branda, para que a gente consiga evoluir espiritualmente e assim o Senhor nos ajudar.
eu não estou sozinha, eu tenho uma rede inteira aqui me ouvindo, orando por mim, lutando os mesmos batalhas, os mesmos combates, para que possamos chegar à maravilhosa luz e à glória de Deus. E é sobre isso. Às vezes sentimos que o nosso mundo inteiro está em um caos ou em trevas. Lembre-se que mesmo Deus que criou o universo pode dar um comando de luz sobre a sua mente hoje. Peça clareza sobre quem Deus é para você e o medo perderá espaço. Conheça-o. Tenha intimidade com Deus. Busque estudar, aprender do Senhor. Volto a repetir, temos escolas da Bíblia espalhadas por todo o território nacional. Conheça uma das escolas da Bíblia, conheça uma igreja de Cristo, que você vai se surpreender com a quantidade de benefício que o Senhor vai trazer para a sua vida. Êxodo 34, 29. Ao descer do Monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés sobe ao Sinai pela 2ª vez para receber as tábuas da lei. Após o episódio do bezerro de ouro, ele passa 40 dias em comunhão íntima com Deus. O resplendor de Moisés era um fenômeno físico causado pela proximidade com a glória de Deus, Shekinah. Interessantemente, notar que ele não sabia a verdadeira piedade é muitas das vezes inconsciente para quem a possui. A luz era um sinal de autoridade da presença divina confirmada, ou seja, nós iremos resplandecer a luz de Deus quando estamos em completa intimidade com Ele. Você vai ouvir muito isso. Ah, mas você era assim, você era assado, você era desse jeito, você não... Ih, eu não prestava, não. Não presto muito, não. Mas hoje eu presto mais do que eu prestava. Porque eu sou pecadora, ainda cometo pecados. Ainda estou nesse corpo corruptível. Mas não é porque eu estou nesse corpo corruptível que eu vou falar para você que eu vivo pecando deliberadamente, não. Tem muitos pecados que hoje eu já consegui abolir da minha vida. Não pratico mais. Alguns ainda estão sendo retirados. Tem alguns carrapichos que a gente precisa ficar ali, ó, catando, que tem muito espinhozinho do lado que a gente tem que tirar. Mas já aboli muitas coisas da minha vida. Muitos relacionamentos ruins, muitas escolhas ruins, muitas coisas ruins que eu praticava e hoje não pratico mais. E é isso. Aos poucos nós vamos melhorando. Porque estamos em contato com o nosso Criador, estamos em contato com a luz. Se estamos em contato com a luz, nós vamos ser o quê? Luz. Não tem outro argumento, não tem outra coisa. Se estamos em contato com a luz, nós vamos ser luz também. A intimidade com Deus deixa marcas. Você não precisa avisar as pessoas que é cristão. Se você gasta tempo real com Deus, elas perceberão no seu olhar, na sua voz, na sua paz. A aplicação aqui é: busque a Deus pelo prazer da companhia dele, não por uma obrigação ou porque você tem medo de ir para o inferno, mas busque a Deus pela presença dele, para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. Você não precisa ter com Deus tete a tete. Quando você se torna um crente, quando você tem uma vida íntima com Deus, você vai vendo a mão de Deus agindo na sua vida de forma surreal. Você vê Deus agindo de forma surreal. E essas ações de Deus, cara, é fenomenal, é extraordinário. Porque ele vai colocando a mão, vai fazendo um milagre, aonde você fala assim: caraca, Deus, como?
eu tenho muitos testemunhos de milagres de Deus, de eu ver a mão de Deus na minha vida. Vou falar uma coisa superficial, mas que para mim faz muito sentido e muito significado. Eu sempre faço marmitas para a semana. Eu pego sábado ou domingo, faço os alimentos, cozinho o que tiver que cozinhar, frito o que tiver que fritar, asso o que tiver que assar, pego, cozinho, faço e vou montando minhas marmitas. E eu monto, como eu trabalho de segunda a sexta, eu monto 5 marmitas, e dessas 5 marmitas eu vou levando uma a cada dia para eu não ter que todos os dias cozinhar. Então teve um dia que eu falei assim, caramba, acabou meu frango. E agora? O que eu vou levar na marmita? Acabou, não tem mais nada. O que eu vou? Tava perto de acabar o mês. Tava assim, praticamente na última semana de acabar o mês. Janeiro tem 400 dias. Só janeiro tem 400 dias. Aí eu falei assim, e agora? Ah, Deus proverá. O Senhor sabe de todas as coisas. Se não tiver que levar, amém. Não levo. Levo só arroz e feijão. Aí, do nada, alguém chegava pro meu marido, minha sogra chegava pro meu marido e falava assim, vamos no mercado? Aí ele mandava mensagem, amor, quer o que do mercado? Primeira coisa da lista, peito de frango. Aí ele trazia o peito de frango e eu dava glória a Deus, como eu dou glória a Deus todos os dias. Eu falava, caraca, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca deixa faltar nada para os seus filhos. E se faltar, Ele supre de alguma forma. Se não for com frango, é com peixe. Se não for com peixe, é com ovo. Se não for com ovo, é com linguiça. Se não for com linguiça, é com salsicha. Deus, Ele supre as nossas necessidades, mas Ele não deixa a gente ficar com necessidade. Mas é aquilo, é você confiar, é você depositar crédito no Senhor. Eu confio no Senhor plenamente. Tudo que acontece na minha vida é obra do Senhor, porque eu tenho contato com Ele. Eu agradeço a Ele por isso. Por Ele permitir que eu tenha contato com Ele. Por Ele permitir que eu conheça Ele. Gente, se vocês soubessem o amor que Deus traz para nossas vidas, cada milagre, cada bênção que ele faz, sabe? É tudo esquematizado. Às vezes eu venho para casa orando, só agradecendo. Mesmo eu não tendo tudo o que eu quero, mas ele não deixa faltar nada do que eu preciso. E isso é extraordinário. É você olhar para sua geladeira e ver que muitas das vezes não tem tudo aquilo que você queria que tivesse, mas tem tudo que você precisa. E se não tem, ele dá um jeito de suprir. E isso é tão extraordinário da parte de Deus, que é aquilo, eu sou tão feliz com o Deus que eu sirvo, que eu não tenho o que falar. Se eu falar para vocês algo contrário, eu sou uma criminosa. Eu dou glória a quem precisa de glória. A glória é de Deus, não é minha. Não é esforço meu. Eu sirvo por amor, porque eu amo Jesus Cristo, eu amo a Deus. E essa tem que ser a nossa vida, amar a Deus por amar a Ele, por querer ter contato. Eu quero ter contato com Deus. Eu quero um dia, quando Jesus voltar, eu quero sentar do lado de Deus. Olha só o que eu quero, eu já falei com ele que eu quero conversar com ele. Não encostando na parede, mas eu quero sentar com ele para ele falar para mim como foi o processo criativo da criação do ser humano, do mundo, das plantas, porque, cara, Deus, ele é muito criativo. A gente é muito limitado, mas a mente de Deus, ela é criativíssima. Cara, se você pegar uma orquídea, você pega só as orquídeas. Cara, cada orquídea tem uma cor diferente, um jeito diferente, tem uma coloração, às vezes, diferenciada. E só ele que fez isso. Cara, quero sentar com ele, com Jesus, eu quero saber
como foi esse processo criativo. Se ele pegou, botou uns anjos para capinar lá o terreno lá para poder ajeitar as coisas. Se ele pegou, ele mesmo chegou e fez assim, o negócio aconteceu. Eu quero sentar com ele para conversar. Porque eu tenho essa intimidade hoje de orar a ele, conversar com ele, aguardar a resposta dele, aguardar o milagre dele. Então, no dia de hoje, aguarde o milagre, a sua bênção está chegando, não está demorando, Deus está caprichando, entenda isso. E se não aconteceu ainda, vai acontecer no tempo dele, ele está te preparando. Entenda que Deus ele não demora, Deus ele te prepara. E é isso. Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Graças à luz, vemos a luz. Salmo contrasta a maldade dos ímpios com a fidelidade e a bondade de Deus. É uma celebração da providência divina que protege e sustenta a criação. Este versículo contém uma profundidade filosófica enorme. Graças à tua luz, vemos a luz. Significa que a luz de Deus é a condição prévia para entendermos qualquer outra coisa. Sem a perspectiva divina, a nossa interpretação da realidade é falha e cega. Use a lente de Deus para enxergar a sua vida hoje. Às vezes vemos problemas como tragédias, mas na luz de Deus, elas são oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Antes de analisar um desafio hoje, peça: Senhor, deixa-me ver essa situação através da tua luz. Olha, ficou boa, gostei dessa frase. Senhor, deixa-me ver essa situação através da tua luz, com a tua ótica. Porque a gente só enxerga o raso, a gente não enxerga a profundidade de Deus. E sem enxergar a profundidade de Deus, não conseguimos enxergar o seu propósito. E quando não enxergamos o seu propósito, a gente fica igual barata no meio da rua, girando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas quando a gente confia, Deus trabalha, Deus age. A palavra glória, doxa, implica o peso da majestade de Deus. A transformação ocorre pela contemplação. Quanto mais olhamos para Cristo, mais nos parecemos com Ele. Nosso foco é e deve ser Cristo Jesus. Se olharmos para o irmãozinho, se olharmos para a irmãzinha, se olharmos para o próximo, não dá certo. Vamos ficar pelo meio do caminho. O caos ele é instalado, mas quando fixamos nossos olhos em Cristo, meu irmão, nada pode nos tirar do propósito de Deus, absolutamente nada. Resumo do nosso estudo. 2 Coríntios 3,18, a glória do Senhor. A transformação progressiva da imagem. Deixamos de ser como a gente é para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios 4,6, o Criador. Ordem no caos e conhecimento espiritual. Êxodo 34:29, comunhão íntima. Resplendor evidente para os outros. As pessoas vão ver a luz de Deus na nossa vida. É visível. Você se torna uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Salmos 36, versículo 9. A fonte da vida. Capacidade de ver a realidade corretamente. A plenitude da glória não é um sentimento místico, mas uma mudança de caráter que acontece quando priorizamos momentos a sós com Deus, com estudo da palavra, leitura da palavra e oração diária. A luz de Cristo nos molda de dentro para fora. Troca nossa natureza antiga pela glória de Deus e do seu reino. Com estes versículos,
cobrimos o ciclo completo. Deus é a luz e Ele nos ilumina. Ele nos transforma. E nós refletimos a luz de Deus, que está revelada através de Cristo Jesus e através das nossas vidas. Quando entendemos isso, fica mais fácil da gente se amoldar ao padrão de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Pai, porque hoje entendemos que somos apenas os transmissores da sua luz. A luz não é nossa. Nós somos o farol, junto ao Senhor, que reflete a sua luz. Porque o brilho não é nosso. O brilho é teu. Nós, quando olhamos o Senhor, lemos a tua palavra, entendemos quem é Jesus e aplicamos Jesus na nossa vida, eu te agradeço, Pai, por cada vez parecermos mais com Cristo quando estudamos, quando aprendemos e quando aplicamos. Nós precisamos aplicar, Senhor. E quando aplicamos, o Senhor nos abençoa, o Senhor dirige as nossas vidas, o Senhor nos ajuda com nossas dificuldades e segue o caminho direcionado pelo Senhor. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.